Falar aqui, girar a polêmica, que tem uma outra, não bastasse a primeira. Vamos lá, meus amigos, vocês devem ter acompanhado aí o barulho que gerou o novo slogan do governo federal para estimular a vinda de estrangeiros ao Brasil. Essa história vem desde terça-feira, quando a Embratur, também conhecida como Instituto Brasileiro ou melhor, Empresa Brasileira de Turismo, apresentou a frase marqueteira em inglês, Visit and Love Us. Fecha aspas aí. Há quem a tenha interpretado como um convite sexual. Visite-nos e nos ame. Depois da ruidosa repercussão, nessa quinta-feira, a Embratur disse que não vê motivos para que se tome o slogan como um incentivo ao turismo sexual. Vamos saber mais dessa história, Fefito? O que você pode nos trazer a respeito disso? Pois é. Polêmica pouca é bobagem, não é mesmo? A Embratur anunciou um novo slogan que significa Brasil Visit, que diz Brasil Visit and Love Us. Mas o que seria Brasil Visite e nos ame também tem uma conotação sexual. A gente viu, inclusive nas redes sociais, várias e várias pessoas reclamando de tudo isso. Então vamos ver primeiro, ante toda a polêmica, alguns tweets para vocês entenderem o que está acontecendo no Brasil. A Manuela Dávila foi ao Twitter e disse o seguinte: o Brasil é um dos principais países em que ocorre exploração sexual no turismo. Além do presidente afirmar que quem quiser vir aqui fazer sexo com a mulher fique à vontade, o ministro do Turismo lança o slogan Brasil, visite e nos ame, ao invés de propor campanhas de combate a isso. Próximo tweet. Sou turismólogo, diz o Éder BZR, por formação, e digo que o slogan não só está mal escrito e tem um duplo sentido, como também reflete o viralatismo do atual governo, já que nossos números mais importantes são os do turismo doméstico, brasileiros visitando o Brasil. Próximo tweet. Rosana Herman, jornalista, eu realmente não compreendo essa construção Visit and Love Us. Próximo tweet. A Débora Quintal fez aqui um tratado pra gente entender por que é polêmico isso. Porque o visit ficou sem objeto direto e o love us ficou solto. Dá a impressão de que o visit e nos ame é visit o quê e nos ame pessoas quem. Mas você quer, na verdade, que a pessoa ame o Brasil. Então é visit it. E não nós, né? Que é us. Fica a aula gratuita pra vocês. O ideal seria visit us and love it. Mas quem sou eu pra corrigir, né? Então, visit us and love it. E aí, por fim, o Hector Lima, não é de hoje que a Embratur paga mico. Em 1980, o governo Figueiredo fazia a dívida externa e a inflação subirem para manter o abastecimento durante a segunda crise do petróleo. E com esse mexã, começava o filme Os Três Mosquiteiros Trapalhões. Tá vendo que tá tudo ligado, né, nesse país. A Embratur chegou a emitir uma nota dizendo que não via problema sobre isso. Alguns professores de inglês, inclusive aqui tem uma reportagem da Folha que procurou alguns professores de inglês, e segundo a Janine Pires, love significa amor, mas também pode ter conotação sexual, que é make love. É tipo transe, basicamente, faça amor. E ela lembra que o Brasil vem lutando para apagar a imagem de destino de turismo sexual. O Alfredo Lopes, presidente da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro, diz que a tradução foi ao pé da letra e que pega mal pra gente. Segundo ele, essa é só uma ponta do alfinete. A professora de inglês Rita Garcia afirma que gramaticalmente o correto seria usar o pronome it em referência ao Brasil. Mas ressalva, pensei mais mesmo como uma licença poética. A gente sabe que a Embratur, desde os anos 80, faz muita propaganda de turismo pro Brasil e já fez muita propaganda com mulheres de biquíni, basicamente como se fosse o que a gente tivesse de mais atrativo. A gente tá em 2019, a gente tem que aprender que mulheres não são atrativos para vir a um país que tem turismo sexual acontecendo do Oiapoque ao Chuí, especialmente no Nordeste, de onde eu vim, que já vi muitos casos de crianças e adolescentes se prostituindo, inclusive forçados, nas praias das nossas capitais. Então, assim, tá na hora de repensar esse slogan. E vamos lá para Brasília, eu vi com Trindade, mas são atitudes que vão sendo impelidas a mudanças por conta de novos tempos, né? Estamos diante de outros paradigmas, outros entendimentos das coisas, e eu acho que essa mudança vem sendo considerada em todos os órgãos, né, de uma maneira geral. Quer dizer, é o que se espera. Mas vamos a Brasília, ver como isso repercutiu por lá, com mais detalhes a respeito desse assunto, com ele o indefectível José Maria Trindade. Bom dia, Zé, bom dia.
Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, esta é uma área muito sensível e o núcleo ali da Presidência da República cuida desses assuntos com atenção que você nem imagina. Para se ter uma ideia, na cerimônia ontem lotada dos 200 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro foi mais do que claro. Não vai permitir nenhum tipo de uso de propagandas e nem mesmo financiamento de filmes que incentivam esse tipo de coisa. Ele foi claro, né, e chegou a dizer, olha, que se eu perder apoio, tudo bem, mas todos sabiam que eu era assim e ministro meu e funcionário do governo tem que seguir esta indicação. O Brasil, antes de Bolsonaro, tentou se livrar dessa ideia de que seria um país de bundas, né? Exatamente diante destas propagandas de turismo, mostrando muita mulher de biquíni fio dental, que é uma parte que escandaliza certos países que preferem deixar os seios à mostra do que cobrir a bunda, né? No fio dental. Existe essa diferença. É cultural, né, Zé? É uma questão cultural. Você vê a parte de baixo do biquíni, muitas vezes de europeias, né? Aquele biquinão, né? Aquela cobrindo a bunda toda, digamos assim. E os seios não tem a menor cerimônia com os seios, né? Tomam sol nos parques, tudo seio de fora. Exatamente. Então, diante dessa postura do governo, é que torna essa área muito sensível. Foi uma escorregada e veja bem que a Embratur imediatamente se posicionou, porque sabe que qualquer escorregada nesta área, né, fica com a cabeça a prêmio. Ontem o presidente falou, vocês já falaram aqui sobre o financiamento do filme. Da Bruna Surfistinha e tal. A gente vê claramente de que o presidente e a equipe do Palácio do Planalto está muito olhando para esse lado. Agora, Edgar, devo dizer que o governo quer incentivar o turismo no Brasil. O presidente fala sempre na indústria do turismo. Aliás, todos os presidentes falaram nesta tal indústria sem chaminés, né? Verdade, Zé. Vamos lá. Só algumas observações, vamos começar com a análise da frase, né? Brazil, visit and love us. Vamos lá, aqui a gente está diante de uma figura de linguagem, né? Que é a zeugma, né? Você não precisa, a elipse, que é a seguinte, você não precisa colocar todos os termos da oração. E mesmo assim você tem duas interpretações possíveis. Ou o visit se refere a Brasil, ou o visit se refere aos brasileiros. Agora, isso é maravilhoso, porque explicita que o brasileiro, o povo brasileiro, ele é protagonista da experiência turística. Certo? É o povo como ativo, como bem, como ponto positivo do Brasil, né? E que país que pode se gabar de ter um povo alegre e hospitaleiro como o nosso? Fora que o slogan ele tem uma forte base estatística. 96% dos estrangeiros que visitam o Brasil declaram que pretendem visitá-lo novamente. Então, nesse sentido, não tem problema nenhum. E eu não sei que tipo de relacionamento que esse povo tem, mas amar é bem diferente do que fazer sexo e até diferente do que fazer amor. Aqui, para mim, não é nem aquele caso de dar a pior interpretação possível, dar uma interpretação impossível, porque esse slogan ele não tem nenhuma conotação sexual para quem é fluente em inglês, como foi bem colocado. O verbo aqui, quando você fala make love, o verbo é make, não é love. São sinônimos completamente distintos. E se você vai para a publicidade, qual que era o slogan do McDonald's? I'm loving it. Porque love significa adorar, né? Não significa transar. Mas não aí tá usando o it e não o us, fazer que é amor. exatamente o que não, mas é porque love tem múltiplos significados no inglês. Você pode usar love para adorar, inclusive, né? Agora, você nunca vai usar love como sinônimo de fazer sexo ou transar. Então, assim, isso aqui é uma forçação de barra tremenda. Não tem nada de errado com o slogan. Pelo contrário, ele coloca o brasileiro como protagonista da experiência turística do estrangeiro aqui no nosso país. Eu concordo com o que você falou, Caio. Mas eu tenho que colocar a seguinte circunstância para o entendimento de tudo isso e por que talvez tudo isso, essa discussão esteja sendo gerada. Em maio desse ano ainda, o presidente aí, não sei se para querer atacar os gays, o turismo LGBT, falou assim, eu prefiro que as pessoas venham para o Brasil para transar, se quiserem transar com as mulheres, virem para cá, fiquem à vontade, foram as palavras usadas pelo presidente. Quando ele se referia, na verdade, ele estava atacando ali o que ele chamava, o que ele definiu como um turismo LGBT, né? Dizendo que o Brasil era um país familiar, enfim, e que preferia que as pessoas quisessem vir para cá para transar com as mulheres, para que ficassem à vontade. Veja, diante dessa colocação aqui, a gente, primeiro, fica em dúvida
se ele tá, na verdade, contra, se ele é um inimigo dos gays ou das mulheres, no caso, né? Quando ele faz uma afirmação como essa. E, claro, toda a trajetória histórica, né, da própria Embratur, como o Zé Maria bem lembrou, já fez propagandas e colocou em seus filmes e em suas fotografias a figura da mulher brasileira, né? Claro que a figura da mulher brasileira é bela, é magnífica, mas você fazer essa ligação entre, olha, venha pra cá, nossas mulheres são bonitas, venha pra cá, se você quiser transar com as mulheres, ó, fica à vontade, tudo bem, mas gay aqui não. Quer dizer, se tudo isso não tivesse esse pano de fundo, essa frase não teria nada demais mesmo. É perfeitamente compreensível. Pô, vem pra cá, você vai nos amar. O brasileiro é um povo bacana. Receptivo. É um povo receptivo, é um povo acolhedor. Se né? o gringo não for assaltado, ele vai ter exatamente essa impressão. Hein, Zé? Não é? É uma coisa que vem dentro de um contexto, não é uma coisa jogada assim que a gente pode analisar isoladamente, né? Vem a partir de um histórico cultural e do que vem propagando esse novo governo. É exatamente o que eu penso, né? É o histórico, é o que houve antes desse anúncio, é como se fosse uma ferida que ainda está dolorida, né? Se fosse em outra situação, essa frase não teria essa conotação. Mas o Brasil, não adianta esconder, o Brasil tem sim essa conotação, as brasileiras sofrem assédios em alguns países, inclusive na Argentina, porque eles têm uma ideia da brasileira de que é muito, digamos assim, disponível, né? Então, é por isso. É o que eu costumo dizer, do velho complexo, né? Quando você tem um complexo, qualquer coisa te agride. Então, é uma ferida que ainda não foi fechada e daí essa repercussão. Fora disso, não teria mesmo nenhuma repercussão na tradução da frase, que tem um sentido ambíguo, mas nem tanto. É o que eu penso também, Zé. Estamos aí diante novamente, do paradoxo, né? A gente faz o carnaval, a gente exalta essa beleza, a gente bota o corpo pra fora, mas a gente muitas vezes é moralista, né? Na maneira de enxergar as coisas. Muito diferente, para usar um exemplo que você trouxe pra gente, do europeu, que tem uma cabeça mais aberta, né? Para essas questões de costumes. Obrigado, viu, Zé? Estados Unidos que se cobre, é moralista, conservador. Sim. E a maior indústria pornográfica do mundo, o maior faturamento do mundo. Então, existem essas diferenças. É isso. Muito bom dia a todos. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Lembrei também de mais um paradoxo, né? Em muitos países radicais árabes, né? Países muçulmanos, as mulheres são cobertas, né? Mas os sultãos ali têm um harém à sua disposição, quer dizer, né? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né?